Olá, pessoal, bem-vindos a mais um encontro do Projeto Educador, em podcast e vídeo, com cortes que irão para o nosso Instagram, e hoje com um parceirão aqui do Projeto Educador, desde o início. O cara que está com nós na clínica de dor do Hospital Moinhos de Vento também desde 2005, o neurocirurgião, médico neurocirurgião, Dr. Erickson Sfredo. O Dr. Sfredo, ele se formou como neurocirurgião no Hospital São José da Santa Casa nos idos de 1997, né, Erickson? Foi mais ou menos por lá. Hoje o Erickson além de um cirurgião renomado em coluna, ele trabalha como chefe de serviço no Grupo Hospitalar Conceição, no Hospital Cristo Redentor. E o assunto que vem hoje, Erickson, né? Por isso que ele está aqui, eu coloquei um largo de uma chamada que é: quando as lombalgias agudas e crônicas necessitam de avaliação médica. Então, bem-vindo, Erickson, a mais esse nosso podcast, videocast. E começo te perguntando o seguinte, Erickson, antes até do teu boa noite. O que é lombalgia e por que ela é tão comum, hein? Muito boa noite. Eu queria, antes de mais nada, agradecer o convite que o João me fez para participar desse podcast. E não só por isso, mas também pelos 20 anos de parceria, né, João? Se nós contarmos a época que tu foste anestesista, nem sei se tu lembras que foste anestesista um dia. Me lembro porque foi muito marcante aquela época no Hospital São José, né? E foi o que me levou, Erickson, a estudar dor, né? Então, para mim, foi muito marcante aquele período em que eu anestesiava as neurocirurgias, onde o Erickson era residente lá. Então, acompanhei todo o progresso do Erickson lá como formação profissional, né? E na clínica de dor, 20 anos juntos, né? 20 anos juntos. Então, lá que nasceu essa parceria que perdura por tanto tempo, né? E eu sou muito grato porque tu és, para mim, um guru na parte... Não, eu estou falando sério. Eu estou falando sério porque sabe quanto que isso é importante, né? Tratamento da dor, vindo de um neurocirurgião que lida com procedimentos a todo momento e assim por diante, ter um apoio de um cara que entende muito, muito, muito de dor como tu és, João, isso me dá, sem dúvida nenhuma, um cabedal muito maior de abrangência em que eu possa tratar e cuidar dos meus pacientes também. Então, multidisciplinaridade, cara. A gente tem que ter a interdisciplinaridade que é, para nós, o centro do projeto educador, né? Muito mais do que o educador, é um projeto que visa colocar mensagens aos pacientes e ao público leigo. Ele também é um projeto que nos faz mergulhar de cabeça nesse assunto multidisciplinarmente, né? Então isso não tem preço, né? Isso é uma coisa Exatamente. Que, sem dúvida nenhuma. E entrando no assunto da noite, vamos dizer assim, né? Para começar, o que é dor lombar e por que é tão comum? A dor lombar é uma queixa, João, médica, muito frequente no mundo inteiro, né? Isso acontece porque a região lombar, ela suporta praticamente toda a carga dos movimentos que a gente faz no dia a dia, sentar, levantar, caminhar, rodar para um lado, rodar para o outro. Embora a gente utilize muitos músculos e articulações do corpo todo, a dor lombar é praticamente o ponto de fulcro disso tudo, né? A região lombar é o que conecta o tronco, vamos dizer assim, aos membros inferiores. Então, ali tudo, a carga toda acontece ali. Então, esse é um dos motivos porque a dor lombar é tão comum, né? E qualquer alteração dessas peças, vamos dizer assim, que formam a região lombar, ela pode ocasionar dor, seja ela músculo, articulação, né? Mas o mais importante disso tudo, né, que a dor lombar não é normal sentir dor lombar. Não é só porque ela é comum,
ela é normal e não há motivo para o paciente normalizar isso porque já tem idade avançada, porque é sedentário, é assim mesmo, e assim por diante. Não. Existem coisas que a gente pode fazer e ao longo desse bate-papo espero que a gente possa esclarecer para os pacientes, né? Coisas que podem tornar a vida do paciente uma pessoa muito mais amena e mais confortável, né, ao longo dos anos. E, Erickson, quais são as principais causas de dor lombar aguda e crônica? Bom, a gente precisa realmente separar muito isso, porque a, a dor lombar aguda, embora seja mais dramática, vamos dizer assim, para o paciente, em que ele tem uma dor normalmente muito excruciante, forte intensidade, que desabilita. Geralmente os pacientes falam em travar a coluna, né? Deu uma travada na minha coluna e eu não consegui sair da cama no final de semana e tudo mais. Normalmente essas dores são muito benignas. Elas têm relação com distensão muscular, né, com alterações eventualmente inflamatórias do disco intervertebral, mas são coisas muito agudas, né? Enquanto que a dor mais crônica, aí sim, essa provavelmente tem alterações estruturais da coluna, seja ela uma hernia de disco, em que o paciente tem a clássica ciática, né, em que a gente chama de lombociatalgia, por dor lombar irradiada para a perna, canal estreito intervertebral, que é quando o paciente tem uma claudicação, que significa perda da sensibilidade, da força ou dor nos membros inferiores, quando o paciente caminha determinada distância. E à medida que o tempo vai passando, essa distância para produzir os sintomas vai diminuindo. Um paciente que caminhava 100 metros para ter a manifestação dos sintomas, aí de um ano para o outro passa a caminhar só 50. Então isso é o que a gente chama de canal vertebral estreito. Existem a espondilolistese, que é um nome feio, para descrever uma patologia em que há o escorregamento de uma vértebra sobre outra. Isso pode ocasionar tanto dor ciática, como ocorre na hernia de disco, como dor lombar, como ocorre em doenças de artrose da coluna, em que há manifestação de degeneração das articulações que tem dentro da coluna vertebral. Então, praticamente isso. Normalmente, as dores agudas, de uma forma mais geral, se relacionam a problemas osteomusculares, distensão, contratura, quando vai fazer um esforço físico no final de semana, numa pessoa que não é acostumada, vai levantar um móvel e assim por diante. Raramente vai ter uma doença mais séria implicada nisso, né? Então, normalmente, dor aguda é isso. E a dor crônica é a evolução, vamos dizer assim, de uma degeneração da coluna que pode caminhar por vários destinos, como é a hernia de disco, canal estreito, estese, assim por diante. Eu acho que a gente pode, né, dizer que na esmagadora maioria das vezes, a dor crônica lombar, se dá por degeneração mesmo, né? Pelo envelhecimento, entre aspas, né? Pelo desgaste, porque às vezes não é tão envelhecida assim, né? A gente vê pacientes com 40, 50 anos com dor crônica na coluna, né? Então, mas eu volto com uma coisa que tu falou no início, Erickson, que eu acho que é sempre importante. Ter dor lombar não é normal. Não. A gente dizer que ela é muito comum, que é uma das dores mais frequentes que se apresentam em consultório, né? E isso é uma grande verdade. Isso não quer dizer que tenha que banalizar a dor lombar. Nós vamos falar, né, agora dos sinais. Isso sim é importante. Quais são os sinais que uma dor lombar aguda deve ser avaliada com urgência? Muito bem. Existe algum sinal assim que o paciente diga, olha, esse aí é o tal do red flag para dor aguda? Então, sem dúvida nenhuma, há sinais que... Por isso que volta a importância da gente discutir aqui a não banalização da dor como uma coisa... é assim mesmo. Porque existem coisas que só o médico especialista, não especialista em coluna, né? Especialista em coluna, especialista em dor, enfim, médico que
e habitualmente trata pacientes com dor lombar, pode fazer o diagnóstico diferencial de uma coisa que é séria, uma coisa que é realmente simples e que pode ser tratada com menos acurácia, vamos dizer assim. Certo. Então, por exemplo, o paciente que tem uma perda de força na perna, isso é um sinal neurológico evidente de que há uma coisa séria, né? A perda de força na perna significa que o nervo está comprometido a ponto dos neurônios que passam ali dentro do nervo que está sendo comprimido não estão mais funcionando. E se não for feito alguma coisa de imediato, rápida, né, em algumas horas, alguns dias, poucos dias, o paciente corre o risco de ficar com aquela perda de força de forma definitiva, mesmo que corrija o problema da compressão. Outros sinais importantes, por exemplo, se a dor vem acompanhada de febre, o paciente que tem febre, com dor lombar, normalmente quando a dor lombar é muito intensa, isso é um sinal de que pode ter uma dor secundária ou uma infecção na coluna. Isso também é uma coisa séria. Um paciente que hoje em dia é muito comum, porque os tratamentos, por exemplo, oncológicos, eles têm mantido os pacientes com uma sobrevida muito grande ultimamente, então acaba tendo, ao longo do percurso de tratamento da doença oncológica, o paciente pode apresentar manifestação daquela doença na coluna vertebral. Então, pacientes que têm ou que estão tratando câncer, ou que já se trataram de câncer e que têm dor lombar, por si só já é um sinal de alerta, em que deve ser investigada a coluna atrás de compressões feitas pelo tumor. A esse conjunto de situações a gente chama comumente na medicina de red flags, que são sinais de alerta, né? Ou tradução nua e crua seria as bandeiras vermelhas, né? E sinais de alerta são fundamentais que sejam identificados, porque esses pacientes precisam ser investigados com exames de imagem o mais breve possível, né? Então, esses são sinais, vamos dizer assim, que a dor aguda deve se preocupar. Outra coisa, Erickson, que eu acho que os nossos amigos pacientes que estão nos ouvindo e nos vendo podem ter essa dúvida. Essa é uma dúvida que eu sempre tenho que alertar os pacientes. O paciente tem uma dor crônica que está sendo controlada e, de repente, sem mais nem menos, do nada, aquela dor sobe demais. O paciente não fez absolutamente nada para aquela dor, fora do contexto, aumentar. Quais são, assim, a gente deve pensar em fratura, por exemplo, nesses pacientes, assim, quando as dores fogem do padrão, quando vêm controladas, já tem a degeneração, já tem o seu diagnóstico e, de repente, extrapola qualquer coisa e o paciente... Meu medo sempre, Erickson, é que eles achem que aquilo é normal daí. Aí banalizam a própria urgência, entende? Isso me faz lembrar, me faz recordar de várias ligações que tu já me fez ao longo desses anos todos, em que tu me conta uma história de um paciente que tu está tratando. Isso é real. O que eu estou falando agora é uma coisa que acontece entre essa troca de experiências e de participação no tratamento multidisciplinar que eu e o João temos ao longo dos anos. Ele me liga e diz assim, eu estou tratando um paciente assim, assim, conta toda a história. E aí lá pelas tantas, mas ultimamente a dor mudou. Mudou. A mudança da dor é sinal de alerta. Quando muda a dor, se falaste em fratura, é um dos aspectos, mas a fratura, por si só, tem outras coisas juntos, né? Pacientes, por exemplo, idosos que têm osteoporose, principalmente mulheres que já cruzaram a menopausa e assim por diante. Os oncológicos, né? Que podem pacientes que usam corticoide crônico por doenças, né? E assim por diante, né? Exato. Mas existem outras coisas também, né? Por exemplo, um paciente que tem uma artrose da coluna, com dor lombar, que vem tratando progressivamente, coisa e tal, e está tendo uma boa evolução no seu tratamento, e de repente tem uma piora da dor e agora irradiada para a perna. Esse paciente fez algo diferente do que ele tinha antes. Ele estava com uma questão estrutural da coluna, mecânica, e agora ele tem uma síndrome em que há compressão da raiz nervosa.
Então, esse paciente também deve ser investigado para tentar entender o que está acontecendo. Não sei se... Eu acho que era essa o ponto que tu queria chegar, né? Sim, sim, sim. Quando essas dores, até a dor lombar crônica se torna motivo de preocupação maior, né? Que a gente vem com uma coisa estável e esse paciente sai do prumo. O meu medo sempre é eles negligenciarem isso, né? Porque existe uma coisa, né? A gente acompanha sempre isso, Erickson, dos nossos pacientes, que muitas vezes a gente tem dois perfis antagônicos, né? Ou opostos de pacientes, que é o paciente hiper, super, catastroficamente preocupado, que é aquele que exagera muito os sintomas, e isso a gente conhece, faz parte da anamnese do paciente, e a gente sabe como lidar com isso. Mas existe aquele que tem o pensamento mágico, de que ele passou a pior fase ou isso não vai piorar, e quando dá aquela piorada, ele meio que põe a cabeça dentro da terra ali, né? Enterra a cabeça e diz, não vou levantar essa lebre, porque se eu não falar na coisa, não vai acontecer, né? Deus o livre eu ter que fazer uma ressonância nova, ou, meu Deus, se eu tiver que ser submetido a um procedimento cirúrgico, por exemplo, né? Então, às vezes, o paciente dá aquela escondida da gente, assim, né? É uma antítese, né? É uma antítese, não, mas são dois lados bem... Dois lados bem diferentes, né? É. E os dois são ruins, né? Porque a gente não tem a coisa... Te lembra, uma vez, o professor eu tenho um carinho muito grande por ele, professor Sérgio Zilberstein. O professor Sérgio, ortopedista, né, figuraça, foi professor meu e do Erickson na faculdade, e um grande amigo nosso hoje, o professor, eu nunca me esqueço de uma aula sem igual, né? E nas aulas dele, uma vez ele falou assim para nós, 100% dos pacientes mentem para o médico. Aí eu quase caí duro, né? Eu digo, mas como assim, né? Ele disse, em algum momento, eles omitem coisas. Seja por vários fatores. Um dos fatores é aquele perfil de paciente que quer agradar o médico, né? Ele tem ou é da personalidade dele, ou ele está no momento que ele precisa fazer uma amizade, né? Então, ele volta no consultório, tô super bem. Estou hiper bem, o seu tratamento não está. E a gente sabe que não é em 1, 2 semanas que o cara vai apresentar uma melhora estupenda, e a gente falou isso na primeira. Mas ele vem porque ele quer ver o teu sorriso, a tua alegria, né, por ter realmente feito uma coisa extraordinária. Tem o outro paciente que vai mentir para ti porque ele é o perfil do cara que quer te desafiar. Então, ele chega ali e diz, melhorei, mas muito pouco. Seu tratamento ali não foi muito bom. Ele nem fez o tratamento direito, mas ele quer ver se tu tem um plano B, C, e como é que tu te vira em cima disso. E eu me lembro que o Dr. Sérgio falou uma coisa que ainda hoje é realidade, né, Erickson, que é os nossos pacientes, onde a gente vê isso no consultório privado também. Tu passa um tratamento todo para ele, né, com várias medicações, porque o tratamento é multimodal, tem que associar fármacos com diferentes mecanismos de ação, não existe monoterapia em tratamento de dor. Claro. E aí, quando ele vai na farmácia, ele vê o preço das coisas, né? Porque o nosso país realmente não, para as doenças crônicas todas, ainda não entrega, né, todos os medicamentos que são necessários. E aí ele volta na consulta e diz que não funcionou, que teve um efeito adverso. Mas ele tem vergonha de te falar que ele não tem condições financeiras de manter aquele tratamento. Então, é um quebra-cabeça para nós. Eu nunca esqueci isso do professor Sérgio, e é uma coisa que a gente vê no consultório, e eu tenho muito medo, e eu tento fazer a profilaxia, a prevenção disso, falando para os pacientes, olha, essa tua dor ela pode mudar, não custa tu fazer contato comigo. E daí nós vamos ver, às vezes não é nada sério, a gente examina, né, faz aquele approach e ver se isso realmente precisa de um novo exame ou de uma avaliação nova com o Erickson e tal, a gente vai ver.
né? É muito difícil lidar com isso, João. Eu concordo plenamente com o que você está falando e com o doutor Sérgio, né, nessa fala maravilhosa de que Todo paciente mente para o médico. claro, não é pejorativo. Não, de jeito Bom, nenhum, cara. entendo o ponto que ele quer chegar, mas faz parte da nossa função como médico, principalmente na dor, identificar isso, né? Exatamente. Infelizmente, a dor não te dá sinais objetivos de que o paciente melhorou, não. Não. Não é que nem tu tratar uma pneumonia, ausculta o pulmão do paciente em uma semana, na outra está melhor, está limpo, enfim, está curando. Não, não. Aqui é informação e é confiança mútua. Então, uma consulta de um paciente que tem dor não pode durar 10 minutos, como por aí tem muita gente que faz consulta por 10 minutos, porque tu tem que sentir, né? Tem que sentir tem que ter o feeling, como a gente fala, né? Do que o paciente está precisando, do que ele está necessitando, e nem sempre é só um médico, né? Às vezes é um médico, é um cara que dê apoio para ele, que dê confiança de que o tratamento vai funcionar, que não, pode ser que não seja agora, nessa prescrição que eu estou fazendo, mas depois tu vai voltar aqui, nós vamos conversar de novo, Exato. nós vamos ajeitar e vamos chegar a um ponto em comum acordo de que vai melhorar desses sintomas. Né? É uma arte, é uma arte tratar com dor. E tu sabe que tem algumas coisas tão pequenas, né? Nesses anos que a gente já tem de experiência com o educador, tem uma coisa muito interessante, Erickson, que, por exemplo, e isso eu já senti assim dos nossos colegas, tu deve ter visto isso também. Quando eu te encaminho um paciente, eu mostro para ele no consultório o educador e alguns vídeos teus, né? E lá também tem a nossa fala da nossa formação e tal, né? Então, o paciente chega para uma primeira consulta já te conhecendo, né? Quebrando aquele gelo, ele viu um vídeo teu, ele viu a tua fala, então tem algumas artimanhas que o educador nos passa, né? Essa mesa daqui a gente está falando, os pacientes vão certamente ouvir isso, né? E como é que entra para um paciente isso? Realmente assim, né? A gente tende a esconder algumas coisas por várias razões. Então, eu sei que eu tenho que falar para o meu médico tudo, realmente, né? Eu tenho que ter a coisa. Conhecer um pouco antes da consulta é uma coisa bacana e importante porque, principalmente paciente de dor crônica, né, João, sabe, já passou por vários médicos, né, e às vezes eles estão numa consulta com dizer, tá, vamos ver o que esse outro aí tem para falar, né, já meio desesperançoso, né, e quando ele vê quando ele conhece, principalmente com a indicação, olha, eu vou te encaminhar para um colega, assim, 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 assado, com paciência, né, explicação toda detalhada, o troço chega diferente. Chega, ele chega mais aberto, né? É muito difícil, assim, é tanta mais experiência, infelizmente, assim, que os pacientes vão muito armados para as consultas, né? Eles vão muito... E eu não tiro a razão, né? Normalmente com razão. Eu não tiro a razão, né? Claro. Fala, Hélio. Não, sem dúvida nenhuma, com toda a razão do mundo, né? Eu também acho. Eu acho que eles estão cobertos de razão e quem tem que reverter esse cenário somos nós, né? Por exemplo, na semana passada nós fizemos uma gravação que deve ir ao ar só em janeiro, do projeto Educador Debates, sobre um troço muito legal, Erickson, de uma iniciativa americana chamada Choosing Wisely, que é Escolhas Sensatas em Medicina. É uma iniciativa que o pessoal do Clínicas aqui, o entrevistado foi o Dr. Renato Mello, que é um geriatra e bioestatístico aí do Hospital de Clínicas, que ele e o Guilherme, um colega intensivista, trouxeram para o Brasil, e são coisas que quem tem que mudar esse cenário, esse choosing wisely, as escolhas sensatas são dos médicos, né? Então, uma delas, por exemplo, é o que a gente está discutindo aqui, a lombalgia, né? Que é, vem cá,
Toda lombalgia tu precisa pedir exames, né? E é isso que eu estou agora te perguntando, né? Toda lombalgia eu tenho que fazer ressonância, tomografia e raio-x, qualquer paciente que aparece no meu consultório, porque é isso que o paciente pensa, entendeu? Eu vou consultar lá por dor nas costas e eles vão me pedir um exame, porque é importante pedir um exame, e a gente sabe que não é assim. Às vezes a gente gasta mais tempo explicando por que não vai pedir o exame do que simplesmente fazendo um pedido, né? Então, isso é uma iniciativa que veio para ficar porque a medicina se tornou muito cara, né? O valor envolvido num pedido de ressonância, eu tenho convênio. Não, mas isso acaba impactando em todo mundo. Então, quando tu tem um médico que pede, por exemplo, um raio-x, uma tomografia e uma ressonância da coluna, sem sentido nenhum, né? A gente sabe hoje em dia que nos casos que devem ser investigados, que são poucos, a gente sabe que a maioria dos pacientes, 80%, agora é dado estatístico, né? 80% dos pacientes que têm uma dor lombar aguda vai melhorar apesar do médico. Exatamente. Independente do que for feito, ele vai melhorar. Então, tu não precisa investigar todo mundo. Tu tem que investigar aqueles pacientes que têm realmente sintomas neurológicos, por exemplo, que preocupam, um diagnóstico diferente do que o hábito, vamos dizer assim. Os pacientes que têm uma falha do tratamento conservador, e isso normalmente é difícil de explicar para os pacientes, porque normalmente os pacientes querem um diagnóstico antes de começar o tratamento. Eu nunca me esqueço de alguns pacientes assim que a gente dá a prescrição de medicação, tu sabe que ele tem que fazer o tratamento, mas que também tem que fazer um exame de imagem. Então, tu faz o tratamento, pede um exame de imagem, e quando eles voltam com o exame de imagem, você está, e aí, melhorou? Não, eu não tomei o remédio ainda, porque eu quis esperar o resultado do exame. Não. Exato. E, embora eu nunca xingo o paciente por causa disso. Não, A não. culpa foi minha. É cultural, cara, Não, também. e a culpa foi minha porque eu não expliquei direito para ele. E é cultural, né? É cultural. Existe aquela cultura de que pode mascarar sintomas, por exemplo. Exato. Então, parece que o exame de imagem, em muitos, e não é só os pacientes, os médicos, muitos médicos por aí também, parece que o exame de imagem vai resolver o problema do mundo. Né? E quando a gente sabe que não. Até porque existe um diagnóstico, um super diagnóstico, vamos dizer assim, pelo exame de imagem. É aquela velha história, né, Erickson? De corredor, né, João? É. Olha meu exame, olha meu exame. Não. O diagnóstico é conversa, é exame físico, e aí, então, se necessário, ressonância. Tu como neurocirurgião, tu deve ver muito isso, Erickson, Muito. que é a quantidade, às vezes, de informação que vem numa... que é normal, as ressonâncias vão mostrar o que aconteceu durante os anos, né? Os anos são implacáveis, né? A idade é implacável. Mas é incrível, assim, o quanto aquilo não tem nada a ver com a dor do paciente. Exato. E muito a gente recebe, por exemplo, às vezes pacientes que algum colega que quis ajudar, que não é da especialidade, e antecipar, não, deixa que eu te peço o exame, daí tu consulta já com o exame. Exato. O paciente vem com a dor lombar, uma ressonância da coluna cervical, torácica, lombar. Que não necessitaria, né? E aí, tu vai ter que, vamos dizer, não é gastar tempo, mas vai ter que explicar todas as alterações que vêm no laudo, né? Exatamente. E aquilo não tem a ver com a dor do paciente. Aí eu costumo sempre usar uma frase com os pacientes que pelo menos para tentar trazer ele para o jogo e deixar um pouquinho mais hilário a situação, eu acabo dizendo assim, olha, a coluna da gente também tem cabelo branco. Ela também tem pé de galinha, né? A gente envelhece e não é por isso que todo mundo que tem cabelo branco se sente mal com isso. Não. A coluna, ela também envelhece e a gente precisa fazer uma relação do sintoma do paciente, do exame físico do paciente com os achados de ressonância. É impossível
um paciente ter uma hérnia de disco do lado esquerdo e a dor do lado direito, mas sendo grosseiro nesse aspecto, né? Então, a gente vê. mas a gente vê isso. A ressonância, ela vai mostrar um monte de alteração. O que importa para mim é o sintoma do paciente. O sintoma, depois o exame físico, que vai me apontar para que nível da coluna, para que lado da coluna eu tenho que olhar. E o resto não tem tanta importância, assim, vamos dizer assim, no contexto da dor aguda dele, né? Dor crônica. E tem aquelas coisas, né? Em vez de nós médicos, né, e os pacientes darem tanta importância para exames complementares, que são o caso, né, e que vão ser pedidos na hora exata da necessidade, eu acho que eles dão uma subestimada, uma pouca importância o aspecto físico, cara, que é fisioterapia, que é atividade física, que é educação do corpo, né? Então, quando a gente fala assim, não é para fazer repouso. Mas eu não consigo me movimentar com dor. Eu digo, sim, mas eu vou tratar a tua dor para que tu te movimente. Né? E eu acho que isso é um meia-culpa também, assim, né? Às vezes é muito exame e pouco movimento, né? Exato. Talvez isso seja uma das poucas coisas que tem um nível de evidência muito grande, né? Nossa! O paciente deve ser colocado para caminhar, para retomar suas atividades habituais o mais breve possível, independente da doença crônica que ele tenha na coluna. Degenerativa, obviamente, né? Claro, claro. Então, isso é fundamental. E tratamento fisioterápico, academia, pilates, esse tipo de coisa tem que fazer parte do tratamento. Infelizmente, no meu ponto de vista, assim, quando a gente fala, por exemplo, em tratamento conservador de uma dor crônica, fora as medicações, né? Falando das complementares, o mundo inteiro ainda não padronizou isso, né, João? Quando tu fala em, eu já fiz fisioterapia, o paciente vem, às vezes diz, eu fiz 60 sessões de fisioterapia. Isso não diz nada, né? Que fisioterapia foi? O que foi feito? Com quem foi? Né? E qual é o grau de atividade que tu faz, né? E qual é o grau de passividade que tu Como ele evoluiu? Por que ele não evoluiu bem com a fisioterapia? Será que não teve algum ponto, algum momento da fisioterapia que não precisava uma intervenção mais detalhada, um bloqueio, ou uma mudança de medicação para poder fazer... mudança de método. Mudança de método, exato. Então, né? Rever os métodos, porque é inaceitável tu fazer 70 sessões de fisioterapia sem evolução. Sem evolução nenhuma, né? Então, a gente, às vezes, eu olho muito com cuidado, por exemplo, os trabalhos científicos que aparecem comparando tratamento cirúrgico versus conservador. Não tem padrão. O cirúrgico tem. É assim, eu vou fazer uma... O conservador não. O conservador não tem. Então, eu acho que isso, volto a dizer, né, o projeto educador, nesse sentido, ele tem um papel fundamental. É pequeno, é uma migalha no contexto do universo, vamos dizer assim, sim, mas é um trabalho necessário. Né? Trabalho de formiguinha. Por outras pessoas, por outros grupos, isso é muito bom, de tentar padronizar, pelo menos dentro de um grupo, do que significa tratamento conservador, do que significa tratamento cirúrgico, para que a gente possa evoluir no tratamento cada vez melhor dos doentes. Né? Eu vou te dizer que a gente vai fazer agora uma confissão aqui, né? Eu e o Erickson, a gente não é só especialista, entre aspas, em dor lombar, né? Por ser médicos, mas a gente é especialista em dor cervical da coluna por sermos pacientes, né? E um dos pacientes mais complicados, porque a gente já foi submetido a tratamento cirúrgico por falha do tratamento conservador. E o Erickson 2 vezes. Há muito pouco tempo ele estava sendo intervido. Então a gente fala de cadeira, o que é o tratamento conservador, o que é a importância da atividade física,
o que é a importância de seguir esse tratamento multidisciplinar. Então, não é uma coisa da boca para fora, né? O senhor não sabe o que eu estou... Eu gosto quando os pacientes dizem, o senhor não sabe o que eu estou passando. Eu digo, eu vou te dizer que eu sei, né? Ele mostra a cicatriz. Eu sempre mostro o pescoço aqui, ó. Olha a cicatriz aqui. Então, é interessante quando o médico está na pele do cordeiro também, né? Não só do lobo, né? Para sentir tudo isso. Mas a gente sabe, o bom do nosso lado é que a gente sabe que dá resultado, né? Eu queria te perguntar, Erickson, né? Porque quais são entrar um pouquinho mais na tua área mesmo de atuação, quais seriam os procedimentos cirúrgicos mais comuns para tratar esses casos que são falhas do tratamento conservador, assim, né? Porque os pacientes às vezes, né, ficam naquela assim, né, eu vou fazer uma cirurgia de coluna que vai ser muito violenta, né? Então, assim, em termos mais, eu sei que é difícil, né, que a gente teria que ficar umas 5 horas aqui discutindo técnicas de procedimento, mas se tu pudesse falar para nós, assim, quais são as técnicas mais utilizadas, né? Quais são as cirurgias mais comuns que tu enfrenta no dia a dia? Então, a cirurgia de coluna evoluiu bastante, né? Quando eu falo cirurgia de coluna, eu falo sempre com essa ressalva, né? Que é a excepcionalidade. Exato. A cirurgia de coluna é a excepcionalidade. A gente trata uma ínfima parte dos pacientes com dor lombar ou dor ciática, que a maioria melhor. Então, aqueles que a gente vai fazer a cirurgia, vamos dizer assim, a técnica cirúrgica depende fundamentalmente do problema em si, né? Então, a grosso modo, hérnia de disco, tira a hérnia. Canal estreito, aumenta o tamanho do canal. Espondilolistese, que é o escorregamento de uma vértebra sobre outra. Artrodese com parafuso. Deformidades, normalmente correção da deformidade, também com parafuso, ou então uma cirurgia mais focada no sintoma atual que o paciente está passando. Enfim, varia bastante. Mas do ponto de vista assim geral da cirurgia de coluna, eu acho que nós tivemos 2 grandes avanços de cirurgia de coluna nos últimos tempos. Assim. O primeiro, indubitavelmente, foi a introdução do microscópio cirúrgico. Isso mudou muito, porque o microscópio cirúrgico te deu uma visão muito mais clara das coisas que aconteciam ali ao redor da raiz acometida, do disco, das facetas articulares. E ele permitiu que se fizesse cirurgias muito menos destrutivas para se chegar ao objetivo dela. Enquanto que no passado, para fazer cirurgia sem o microscópio, mais aberta, a gente tinha que fazer uma ressecção grande de elementos vertebrais para poder chegar na hérnia de disco, por exemplo. Hoje, com o microscópio, a gente faz incisões muito pequenas. O microscópio cirúrgico, para tirar uma hérnia de disco, faz uma incisão de 2 centímetros, 2,5 centímetros, bem pequeno. Para fazer Claro, se o paciente é um pouco mais obeso, tu vai ter que aumentar um pouquinho a incisão. Mas, enfim, de um modo geral, mudou completamente nesse aspecto. A endoscopia veio depois. A endoscopia também tem um papel fundamental, porque é menor ainda o dano. E não é a incisão em si, é o dano da musculatura. Quer dizer, é quase que um cano, um endoscópio, né, que passa através do músculo, e através desse cano se faz a cirurgia. Então não há dissecção muscular tão grande como há na cirurgia aberta, normal, com o microscópio, mas tem as suas limitações também, tanto de indicação, e a gente vê isso. Eu acho que o mercado está meio que se acomodando nesse aspecto, porque a endoscopia não é uma coisa recente, e quando a gente fala recente, nos últimos 10 anos, talvez, com mais vigor, vamos dizer assim, nos últimos 5, mas toda tecnologia nova que vem, ela vem com uma super indicação, né, João? Você sabe disso, isso acontece em qualquer área. Eu ia te perguntar isso, Erickson, porque assim, em que pé anda a endoscopia, que é uma coisa super atraente para quem ouve, né? Que é quase, a gente poderia falar que é um procedimento minimamente invasivo, né? Se a gente, claro, a classificação do procedimento mínimo invasivo talvez fosse menor que esse, mas vamos classificar assim, menos cruenta que a cirurgia convencional, né?
Mas em que pé anda? Porque eu queria explicar uma coisa para o nosso povo ali, que existe sempre em medicina, quando surge, e o Erickson acabou de falar, um procedimento que vem dos últimos 10 anos é um novo procedimento. As coisas em medicina não se resolvem de um ano para o outro. Exatamente. Então, existe uma coisa chamada curva de aprendizagem, né? Que está existindo na robótica, em qualquer procedimento novo, que existiu lá muitos anos atrás com as artrodeses, né? Sim. Então, em que pé a gente está, Erickson, quanto a essa curva de aprendizagem, porque a gente tem que... Essa curva traz complicações, casos não tão bons, para depois se acomodar no que realmente o procedimento pode trazer de bom. Em que pé está a endoscopia nessa cronologia? Existe uma questão muito importante nisso, porque tu levantou, João. Existe uma curva de aprendizado geral, que é a curva de aprendizado do método em si, e existe a curva de aprendizado do médico cirurgião. Isso. Individual. Sim, são duas. São duas, separadas. A da coletivo, eu acho que ainda existe uma superindicação de coisas, mas isso eu acho que faz parte. Faz parte do aprendizado. Faz parte do aprendizado. Por exemplo, eu acho exagero em alguns momentos se usar a endoscopia para um canal estreito, mas é um caminho que eu acho que vai acontecer. Até para que se diga que não é a indicação. Se diga que não é uma indicação. Mas hoje a gente vê ainda muito a reoperação de pacientes que foram endoscopia. Existe um levantamento, evidentemente eu não posso dizer qual foi o convênio que fez isso, mas que vários médicos tiveram um retratamento de quase 100% dos pacientes que operaram com endoscopia. E tu vê, né? Isso normal dentro do curva de aprendizagem. Mas 100% é demais, né? É demais. É porque é a superindicação. Sem dúvida, a superindicação também, provavelmente, o cirurgião está em curva de aprendizado. Claro, está juntando as duas coisas. Né? Então, mas eu acho que mais fundamentalmente que isso, é muito difícil, porque isso atrai muito, né? Endoscopia atrai bastante. E não é fácil no consultório tu dizer para um paciente que aquela patologia dele não é para endoscopia. Pois é. Isso é muito difícil. Porque o que atrai é o método, né? Eu quero fazer o menor. E eles acabam peregrinando, e no fim, sabe, que acaba encontrando alguém que vai lá e faz. Aí tem pacientes com espondilolistese, escorregamento, endoscopia. A cirurgia é parafuso, não é endoscopia. Né? Então, existe a indicação certa para a patologia certa. E a técnica correta. Né? A técnica pode variar? Pode, sem dúvida nenhuma. Mas eu sempre volto a dizer, né? A melhor técnica para te fazer uma cirurgia com aquele cirurgião é a técnica que ele é habituado a fazer. Exatamente. Então, para isso também que existem os hospitais de estudos, os hospitais que são hospitais de educação, né? Onde tem os residentes, onde podem desenvolver as coisas, né? Agora, no âmbito, não digo só privado, como também da saúde pública, onde não há esse aspecto de ensino, eu acho que tem que ter muito cuidado com isso. Né? O paciente não pode... e a gente... essa coisa da informação globalizada, né? Então se atira muito em muita informação que não é real no dia a dia. É muito bonito, mas no dia a dia não se reproduz, né? Então acho que tem que ter muito cuidado. Eu acho que tem que ter confiança no cirurgião que tu vai ser indicado ou que tu vai procurar para que saiba como é que é. É exatamente isso, é a melhor técnica que ele sabe fazer. Exatamente. Né? Eu nunca me esqueço de uma palestra que eu assisti de um grande professor, o Sengupta. É um indiano que trabalhou a vida inteira em Londres, na Inglaterra, e ele apresentou um trabalho mostrando o impacto que um determinado procedimento novo tinha em tratamento de aneurisma cerebral.
E ele mostrou naquele impacto de que a universidade, se eu não me engano, da Califórnia, tinha sido o hospital que mais tinha mudado o conceito e feito e fazia aquele novo procedimento. Só que um dia internou a Sharon Stone, famosa atriz, com essa patologia. Qual cirurgia eles fizeram? A convencional. Por que será, né? O que Por será, que né? será? Então, isso é claro, né? Isso é coisa. É como a gente diz, né? Que eu ia te perguntar agora, né? Mas, Como a voltando, tecnologia ajuda, né? é só não Tudo falar, isso. para não parecer que eu estou falando mal do método. Não, não, não. Hoje, em Porto Alegre, eu acho que nós temos vários cirurgiões que fazem endoscopia de coluna e que estão numa curva de aprendizagem já estabelecida, em que são bons cirurgiões e têm resultados muito bons. É, Mas um campo tudo, Erickson, tudo passa por assim, ó, indicação. de indicação. Né? Eu me lembro que, acho que foi o Dr. Albert Brasil, uma vez conversando, que ele disse: cara, a gente passa a residência toda aprendendo a indicar cirurgia. E depois a gente passa a vida toda aprendendo a contraindicar. Ao ponto de... Né? Então, a experiência é importante nesse sentido também. Ninguém aqui está execrando novas técnicas, pelo amor de Deus, cara. Quanto mais tecnologia vier, melhor para nós. Quanto mais robótica tiver, quanto mais procedimentos minimamente invasivos, mas indicação e contraindicação. Eu acho que isso o paciente tem que ter em mente. cirurgia laser para coluna? Cirurgia laser era o bom. Tu tinha que ficar explicando para pacientes que cirurgia laser não era bem assim, que tinha essas indicações. Hoje ninguém mais faz, ninguém mais indica. Por quê? Porque as evidências mostram que não traz nenhum tipo de. Com o tempo, as pessoas, os médicos foram amadurecendo naqueles conceitos, né? E foi mostrando que não tinha superioridade ao método tradicional. Né? Eu acho que isso é o caminho, né? Não tem, Exato. né? Mas a endoscopia veio para ficar, sem dúvida nenhuma. Existe algo, Erickson, que as pessoas possam fazer para evitar que uma dor lombar se agrave a ponto de ter um tratamento cirúrgico, ou os que vão a tratamento cirúrgico é uma coisa que é inexorável? Não, na verdade, assim, ó, Pergunta difícil, porque como paciente, eu sei como é que a a coisa funciona. patologia que leva ao tratamento cirúrgico, no fundo, é apenas uma intercorrência de um processo que vem há anos, né? Então, é claro que o paciente que está fadado à cirurgia, vamos dizer assim, por falha de tratamento conservador, a cirurgia vai ser o que vai colocar ele no rumo de novo. Mas esse rumo, ele precisa ser aquele da reabilitação. Sim. Existe uma indicação correta para a cirurgia, existe uma técnica adequada, mas fundamentalmente existe a reabilitação. Então, veja aí, são 3 pontos que eu coloquei, que 2 faz parte do médico, mas um faz parte do paciente. E se não houver a concordância desses 3, o paciente vai estar fadado ao insucesso lá adiante. Não tem mágica, né, Erickson? Não tem mágica. Não tem. Não adianta tu... Eu costumo dizer assim, a cirurgia não é um botão de liga e desliga. Uma tomada... Exatamente. Isso tem que ficar como mensagem central, cara. Não é. Resolvi o problema. Não. Tu vai resolver um intercurso que ocorreu num problema que vem há anos. E tu não vai resolver. E ninguém vai voltar a ter coluna de 18 anos. Né? Não adianta. A gente não conserta exame de imagem. A gente não conserta a ressonância. Ó, tá tudo errado aqui, tem essa hérnia, então nós vamos fazer uma cirurgia e vamos deixar a coluna nova. Sim, não é um transplante de coluna, Outras coisas. né? Não é pegar uma coluna de 20 anos e colocar numa pessoa de 60, 70 anos. O primeiro passo, o médico deve conscientizar o paciente. Isso leva tempo mesmo. Deve conscientizar o paciente de que quando há indicação de cirurgia, isso é para resolver um ponto fora da curva da evolução da doença dele. Porque o normal é o paciente ter dor,
né? O normal no paciente patológico, né? É ter a dor por doença degenerativa e fazer um tratamento crônico da dor e uma reabilitação para que isso passe a não incomodar mais ele. No transcurso desse processo, pode haver uma hernia de disco, uma dor que não está sendo controlada, e aí tu pode intervir cirurgicamente. Mas o processo como um todo, ele depende muito da questão da reabilitação. E a reabilitação aí assim, é o reforço da musculatura, isso é fundamental. Hoje em dia tá em voga, né? Tem que reforçar o core. Cheguei aí no GPT para saber o que é o core um tempo atrás, porque eu não sabia. Tem que reforçar o core. Hã? Tem que reforçar o core, não adianta. O core. Depois o João pode explicar o que é o core, né? Mas eu acho que os pacientes sabem mais do que eu. Sabe. O reforço da musculatura, tanto abdominal quanto lombar, ela é fundamental, porque isso acaba tirando a carga do teu dia a dia da coluna vertebral. Né? Tirando não, mas diminuindo, né, a carga. Então isso é um dos pontos fundamentais. Tem coisas na degeneração que são imutáveis, né? Por exemplo, a genética do paciente. Eu atendi hoje uma paciente de 21 anos com 3 discos, 21 anos, com 3 discos de paciente de 60. Não foi os 21 anos da vida dela que todos fizeram isso, né? Por mais que ela fosse uma estivadora. É a genética. É genética. Então, a genética é um fator que não tem como a gente modificar. Mas se essa paciente de 21 anos fizer atividade física, reforçar o tal do core dela, mobilidade na coluna, né, e ter isso, controle de peso, isso sim, fundamentalmente, no futuro, vai proteger a coluna e vai, talvez, eu não sei se vai evitar, mas certamente vai ser melhor do que se ela não fizer. As chances dela vir a ser submetida a um tratamento cirúrgico no futuro vai ser menor se ela tiver cuidado com a coluna dela. O que me motivou, né, João? Sabe? Sim. O que me motivou essa pergunta não é nem o paciente, são os familiares, cara. Porque tu tem uma paciente de idade que tem aquela degeneração e está acompanhada da filha, por exemplo. E aí ela pergunta, né, o que eu posso fazer para prevenir isso? Né? E é exatamente o que tu falou. Né? Tu tem que começar com coisas que são ativas, que quem faz é o paciente. Tu sabe que isso é uma coisa que é engraçado. Agora tu tocaste num assunto muito interessante. Porque normalmente quando uma senhora de idade vem com a filha junto, o filho, eles olham para mim e dizem assim, fazem a pergunta assim, né, doutor? Né? Eles dizem assim, ela tem que parar de mexer na horta, né, doutor? E eu... Não. Isso aí é igual em todos os consultórios. Claro. Não dá para tirar aquela senhora a alegria da vida dela. Né? Ela gosta de cuidar da horta, ela gosta de cozinhar, ela gosta de cuidar da casa dela. Eu sempre digo, protejam ela, só isso. Mas o proteger não é deixar ela acamada. Vocês protejam ela de queda, de exageros, mas ela tem que se movimentar. Tem que se movimentar. Atividade é tudo, né? A coluna precisa de movimento. E isso é muito difícil. Literalmente. E as pessoas às vezes não entendem, né, que, como tu falou, não é um botão de liga e desliga, eu vou fazer a cirurgia, depois vou voltar a fazer tudo que eu fazia. Não, as coisas têm que ser adaptáveis dentro da reabilitação. Dentro da realidade de cada um. A gente não pode... Tipo assim, né, eu me lembro também qual é o momento de operar, né? O momento, claro, existe os red flags, que são, né, muito preocupantes e que o paciente deve estar alerta para isso e falar para a gente o mais rápido possível, que aí deixa de ser uma opção por dor ou por qualidade de vida, mas por manter sem sequelas o paciente. Mas, no geral, a degeneração, a doença lombar, chega num ponto que eu me lembro que tu me falou isso, para a cervical, né? Eu cheguei, já estava... Porque a gente cansa do tratamento conservador.
A gente tanto sabe muito bem disso, Erickson. Chega um ponto que tu fica meio esgotado, assim, porque mesmo que tu tenha resultado, às vezes, ele não é tão rápido quanto a gente pensa, ou quanto a gente gostaria que fosse. E até que o profissional da fisioterapia gostaria que fosse. Ele é lento. E aí, eu me lembro que eu te perguntei isso uns 6 meses antes da nossa cirurgia. Eu digo, Erickson, quando é que eu vou saber que vou ter que operar? Tu Né? vai saber. E tu me disse, tu vai saber e tu vai me pedir para operar. É. E aí aconteceu exatamente isso. Né? Eu vi que a coisa estava indo para um caminho que eu disse, eu estou estacionado. E a minha qualidade de vida caiu. Mas eu fiz tudo o que foi recomendado. Quantos anos faz que eu fiz a tua cirurgia? Foi em 2019 que nós operamos. 6 anos. Um mês antes da pandemia. Eu confesso que hoje contigo e com o médico é mais fácil de fazer isso. Um paciente tem que ter um pouquinho de cuidado, porque dizer para ele, tu vai me pedir, parece que é para ti só decidir quando não aguenta mais. Ou que ficou só para ti, né? A decisão. Ou que ficou a decisão só para ti. Não é isso. E precisa ter uma explicação nesse contexto para que ele entenda que o pedir para operar significa quando muda a qualidade de vida, como tu falaste. Não, daqui um pouquinho o cara está cansado de ir para o médico, está cansado de fazer bloqueio. Não é só. Tu não vê a evolução. Isso não... pode acontecer. Tem casos como o meu, como o teu, em que a gente fez tudo. Exato. E isso acontece num percentual pequeno. E quando se dá conta, isso chegou num ponto que não vai mais evoluir, né? Atingir um platô é difícil, realmente. Eu costumo dizer sempre para o paciente assim, eu gosto muito de escrever, porque eu acho que escrever na frente do paciente acaba fixando um pouco melhor e ele compreendendo melhor. E eu faço sempre um tripé. Eu digo, a decisão de fazer cirurgia é um tripé. Um tripé que está fundamentalmente baseado no sofrimento dele. E o sofrimento, digo, não estou falando de dor. Dor é um dos aspectos do sofrimento. É o que tu deixa de fazer. Daqui um pouquinho, tu não está se dando conta que tu está negando de ir para um restaurante com os amigos por causa da dor. Tu simplesmente já incorporou um não na tua vida diária, dizer assim, não, eu não vou, tá em casa. Ou tu está deixando de fazer um esporte que tu gostaria de fazer, né? Ou daqui um pouquinho tu está sendo irritante para tua família. Tu sabe que paciente com dor crônica se torna uma pessoa chata e não percebe que está sendo chata, né? Mas a família percebe isso. Então, o sofrimento como um todo é um dos pilares fundamentais. Os outros dois são técnicos. É o benefício que a cirurgia te oferece, e isso eu costumo botar em percentual para o paciente, e sempre chamando a atenção que percentual é a história dos outros, né? Não é a nossa. Se tiver o 1% e... O cara do 1% está chateado, né, com isso tudo. E o risco de fazer a cirurgia. Que existe risco, né? Não é isento. Assim como da anti-inflamatória tem risco. Sim, atravessar a rua tem risco. Atravessar a rua tem risco. Uma ocasião nós criamos o protocolo, o procedimento informado para o uso de morfina, lembra, Ju? De opioide, né? Não de morfina. A gente tem, e a gente mudou, te lembra que a gente mudou o consentimento informado para um termo de responsabilidade. Por quê? Porque tem risco, né? O paciente tem que assumir a responsabilidade dele. O tratamento, né? Que não é fazer... Então, existem esses 3 conceitos básicos que eu tento colocar para o paciente, para que isso fique muito em desenho, entrego até o papel, eu digo, pendura na geladeira, eu brinco. E cada vez que tu tiver dor, dá uma olhada para ele e vê se tu chegou a isso contigo mesmo, de que o sofrimento vale a pena. E outra coisa que a gente já conversou sobre isso, Erickson, que a evolução da medicina ela não se dá só no medicamento que eu estou tomando ou no procedimento cirúrgico, na técnica cirúrgica, nesse aspecto. Ele se dá também no aspecto clínico geral, né? Onde hoje, por exemplo, às vezes os pacientes dizem, doutor, mas eu estou muito velho para me operar, né? E às vezes tu chega com pacientes que tu vê assim que se esgotou qualquer possibilidade
conservadora para ele e a qualidade de vida está caindo enormemente. Nós mesmos tivemos, há muito tempo atrás, caso que eu sempre me lembro, que ela chegou depois a aparecer na RBS TV, de uma paciente que tinha perdido completamente a qualidade de vida, muito idosa, e que nós, conversando com a família, disse, olha, mas clinicamente ela tem isso, isso, isso. Por exemplo, eu cito aqui o Dr. Cassiano Teixeira, que é um intensivista clínico maravilhoso, e ele sempre disse para nós, né, como tem vários clínicos, ele disse, o nosso problema não é a parte clínica a gente segura de qualquer paciente. O que a gente quer saber é risco-benefício. Eu quero que tenha mais benefício que risco. Pode ter 99% de risco, mas se tiver 100% de benefício, vamos fazer. Né? Porque a gente, às vezes, enxerga no paciente idoso, no nosso paciente velhinho com comorbidades, por exemplo, que o que está, você meio chocante, mas o que está matando ele é a dor. É a imobilidade, é ficar parado na cama, a cabeça... O que é mais importante para o paciente, né? O risco da cirurgia ou ficar sentado numa cadeira o dia inteiro? Porque a gente já viu isso. Sentado, né? Isso eu tive uma percepção disso há muitos anos, quando eu operei uma senhora do Vale dos Sinos, com 94 anos de idade, João, 94 anos de idade. Ela chegou no meu consultório, um canal estreito. Que é limitante pra caramba. Completamente limitante, chegou de cadeira de rodas. E eu relutei no início, né? Mas enfim, eu vou cortar o assunto. Eu disse, olha, se quiser cirurgia, nós precisamos de uma avaliação cardiológica, né? E ela foi no cardiologista dela, e o cardiologista estava completamente contra a cirurgia, e ele disse que ela tinha 90% de chance de morrer com a cirurgia, tentando assustar ela. E ela disse para mim assim, eu olhei para ele e disse assim, doutor, eu prefiro morrer a ficar com essa dor. E ela não está brincando e nem exagerando. Então a gente tem que ter muito respeito com isso. Eu não estou dizendo que a gente tem que operar todo mundo de idade, não. Longe disso. Não, mas é como falou o Cassiano, risco-benefício. Risco e benefício. Então isso... E às vezes a gente lida com índices altos, tanto de risco, né? O risco é grande? É grande. Mas qual é o risco de não operar? É grande também. É bem maior. E isso é uma decisão interdisciplinar que envolve paciente e família também. E outra coisa, hoje essas pessoas, eu falei desse profissional que tem uma expertise em pós-operatório, em pré-trans e pós-operatório clínico muito grande, é que eles têm um arsenal de dispositivos que eles aplicam, né, antes para te dar o percentual de risco para aquele paciente. E aí tu tem que apresentar para ele o percentual de possível benefício, o mínimo de benefício que tu vai atingir. E aí, junto com a família, é colocado isso, né, e realmente eles cumprem o que eles falam. E aí é justamente isso que eu coloquei. Vem o pilar daqueles 3 pilares da decisão. Exatamente, é isso aí. O benefício da cirurgia é esse aqui. O risco inerente ao procedimento para qualquer paciente é X. Aí nós vamos falar com um cardiologista, um intensivista, um clínico geral, que nos diga qual é o risco da patologia, da doença, da condição clínica do paciente. E aí ele vai juntar isso tudo com o sofrimento que está tendo para tomar a decisão. Porque a cirurgia, né, a gente sempre lembra os pacientes, né? O ato cirúrgico em si, tu está dentro de um hospital, né? Tu está com uma equipe de anestesia que, além de ser qualificada, os equipamentos são muito bons, e tu tem uma equipe que está entrosada com o cirurgião. Então, o momento do ato cirúrgico não é o mais preocupante em termos de vida. O problema é o pós-operatório e a preparação para a cirurgia. Isso é vital. Então, se tu tem uma equipe de suporte num bom hospital, tu pode qualificar o risco-benefício. Eu acho que isso que a gente tem que chegar, né? E ter o tal do bom senso. Se o cirurgião chega e diz assim, ó, tem indicação, a gente pode melhorar a qualidade de vida,
como é que está o aspecto clínico. Aí ele não pode tomar essa decisão sozinho, não. né? Tem que envolver um expert nisso, que são esses clínicos que hoje existem, graças a Deus, e o hospital, onde é que tu vai fazer isso, né? Que tem que dar o suporte por trás para tudo isso, às vezes CTI. Ah, mas o doutor não era só sala de recuperação, a CTI é um conforto para ti, né? Pela necessidade das outras patologias, não é o problema da coisa, é o que vem depois. E a reabilitação, né? Tu tem que ganhar massa muscular, tu tem que ter uma fisioterapia em cima, tu tem que ter cuidadores. Muitas vezes, né, a gente pega pacientes idosos que são submetidos a cirurgias um pouco maiores, né, por espondilolistese, por canal estreito importantíssimo, assim, que vão ter que continuar com a medicação que vinham usando antes, com suporte clínico bárbaro, e muitas vezes sai do hospital e vai para casas de repouso, que são uma etapa anterior a ir para casa. Porque o problema todo é tu fazer uma transição muito abrupta entre o tratamento hospitalar e ficar em casa. Então, tu para um local onde tu tem uma fisioterapia intensiva, um cuidado de enfermagem, vão te colocar de pé, vão te dar alimentação adequada e tal, depois tu vai para casa. Então, hoje, tudo isso é permitido, né? E é possível fazer. Mas tem que ter o envolvimento do paciente, sem dúvida nenhuma. Paciente e família. E o entendimento dele, né? Se eu não me engano, em torno de 20% a 25% dos pacientes idosos que fazem cirurgia de canal estreito, por exemplo, vão precisar de suporte em casa. Pois é. Graças a Deus, isso é outra coisa que evoluiu, que são as chamadas, os residenciais ou casas de repouso, tem que ser adaptado a pós-operatório. Tem alguns que funcionam assim em Porto Alegre já. Muito bons, cara, muito bons. E eles permitem, permitem, é lógico, a intervenção do clínico que está acompanhando e da equipe cirúrgica. Isso, claro, não precisa ser para todo mundo isso, né? Não. Se a família tem condições de oferecer isso por conta própria, claro que é bem melhor para o paciente que esteja na casa dele, no domicílio dele. Mas hoje tem que haver o entendimento da família e do paciente que não é, de novo, né, um botão desliga e desliga. Não. A cirurgia é parte da reabilitação dele. E quanto mais complicadas comorbidades, as patologias ou doenças associadas, mais delicado tudo isso. Sem dúvida nenhuma. Mas não simplesmente dizer, né, não, pela idade, pelas coisas, não pode operar. Não, isso caiu por terra. Antes a gente tinha, era quase como um dogma, né, paciente idoso não faz cirurgia, não. Isso mesmo. A empresa é muito mais deletério a não cirurgia do que a cirurgia. Né? Eric, que mensagem tu daria para quem está com dor lombar frequente, esses pacientes mais sofridos, ou aqueles até que eu sinto bastante, aqueles pacientes já fizeram vários procedimentos, né? E sofrem e estão completamente completamente desesperançosos, né, com a medicina, o que ela pode oferecer, assim. Que mensagem tu passaria? Porque tu tem uma experiência enorme com coluna e tu já viu de tudo, literalmente, assim, né? Talvez dois take-home message, né? Dois conselhos, vamos dizer assim. Se é que conselho não se fosse, como é que é a frase? Se fosse bom, não se dava. Não se dava, né? Mas aqui a gente dá de tudo, então. Aqui a gente distribui de tudo para os pacientes, informação e conselho. Isso mesmo. Então, vamos lá. Eu diria o seguinte, ó, não tenha medo e não carregue sozinho essa dor. Né? Eu acho que a maior parte das dores lombares melhora com o tratamento conservador, não tenha dúvida disso, e só uma ínfima parte vai acabar realmente precisando de cirurgia. Mas o mais importante de tudo, não normaliza a dor. Não normaliza. Não acredita que é assim mesmo. E não acredita que tu vai te acostumar com a dor. Isso é porque eu trago do meu trabalho, isso é dos meus hábitos antigos. Não normaliza. Compartilhe com seus familiares que tu está sofrendo e procure uma ajuda
profissional para que possa te orientar de forma adequada de como conduzir isso. E uma segunda questão que eu queria sempre botar aqui, que eu acho que cai muito bem pelo que a gente enxerga por aí na mídia e coisa que eu falo, né? Não existe, hoje existe um mercado inteiro que está vendendo soluções mágicas para dor nas costas. A gente vê direto isso, né? Doutor isso, Sim, sim. doutor aquilo. Faça tal movimento, nunca mais vai ter dor na tua vida, né? Como se a coluna fosse igual para todo mundo, e a gente sabe que definitivamente não é, né? Cada pessoa tem um diagnóstico, tem uma solução, uma solução para amenizar o problema e assim por diante, né? Então, quando alguém prometer cura universal, desconfia. Abra o olho, Abre o abra olho o olho. sem avaliar a causa da dor, sem, sem levar em conta que as pessoas são seres individuais e cada um tem as suas peculiaridades, e ela não vai só na questão física, vai na questão emocional também, né? Então, muito cuidado com isso, né? A coluna não melhora com milagre, ela melhora com um diagnóstico correto, com responsabilidade, tratamento individualizado. Esse é o meu recado final. Eu acho que outra coisa que a gente tem obrigação de falar, né, Erickson, para as pessoas, hoje nessa globalização de redes sociais e tal, né, não consulte por indicação de rede social, cara. Se você tem só um médico na família, que é o cardiologista da tua avó, né, ou do teu pai, ou da tua mãe, peça para eles uma indicação, que falem com aquele médico de confiança e ele vai te indicar um profissional da confiança dele, Claro, tá? claro, isso é importante. Mesmo que seja, mas eu tenho o meu plano de saúde que não... Procura dentro, ele deve conhecer alguém que ele confie e não vai atrás de indicação de Instagram, de Facebook, do que seja, tá? Porque não é assim que a banda toca dentro da medicina. A medicina, a gente aprende muito, muito, muito. Uma das coisas que eu mais levo em consideração dentro da medicina é saber indicar colegas, conhecer a turma que está por ali. Então, Isso é uma responsabilidade enorme, né? é uma responsabilidade gigante, mas que ninguém desses médicos de outras especialidades, ninguém se furta dessa responsabilidade. E a gente tem uma rede de apoio, uma rede de conhecimento de especialistas muito grande, né? Seja qual for a nossa especialidade. Então, a gente está muito mais indicado para indicar do que uma rede social, né? Então, esse eu acho que pode ser também uma mensagem importante aqui do educador, né? E a nossa função aqui é simplesmente informação. E a nossa informação que a gente traz aqui é uma formação baseada no estudo, nas evidências, né? E muito da nossa experiência pessoal de trabalho interdisciplinar em dor, né? Então, levem isso em consideração. Erickson, queria te agradecer demais aqui, né, pela parceria de sempre e pela essa nossa parceria desse encontro aqui para podcast e videocast, né, que pessoas vão nos ver, mas muitas vão só nos ouvir. Eu acho que as que vão só ouvir estão mais privilegiadas, né, porque nós não somos assim muito muito Gianecchini, né, para ficar em Ah, vídeo, mas tudo bem, né? muito antigo. O Janequine tem gente que nem conhece. Mas como os pacientes com dor lombar geralmente têm uma certa idade, dá para falar nisso, né? Deve conhecer o Giannichini. Deve conhecer o Janequine, Muito né? obrigado por mais esse convite. E posso fazer uma reclamação apenas? Pode, toca a ficha. Por que nós levamos tanto tempo para falar de novo desse podcast? Cara, eu vou te dizer assim, ó, cara. Ainda bem que a gente... Porque agora a gente está passando, né? Nessa coisa nessa nossa programação, fica mais ou menos um por mês, um por cada 45 dias, porque até é bom para informar os nossos amigos que já existem vários ali, vários cortes muito interessantes dentro do Instagram, e isso que a gente está conversando aqui, ele vai para o podcast na íntegra, vai ter
o vídeo no YouTube, no canal do Projeto Educador, e vai ter também, ele é fatiado pelo nosso mago das redes sociais, o Marcelo César, em textos. Textos do que a gente está falando, saem vários textos que vão ficar no nosso blog. Então, essa informação você pode esmiuçar ela lá do jeito que quiser. Direitinho, do jeito que ficar mais tranquilo para ti. Eu gosto muito do podcast, porque a gente pode ir ouvindo aos pouquinhos, ouve no carro, ouve quando está fazendo um almoço, uma janta, quando está deitado na cama, quando está viajando, e tu pode ir fatiando ele também, e pode ouvir quantas vezes quiser, né? Não sei se o pessoal vai querer ouvir a gente muitas vezes, mas está tudo à disposição. Então, queria te agradecer, Erickson, agradecer principalmente para os nossos queridos parceiros, né? Tanto os nossos parceiros colegas do Educador, quanto os que nos seguem em todas essas mídias, deixar de novo, né? Entrem no nosso site, né? www.projetoeducador.com.br, que tem tudo lá, o caminho para tudo isso, né? E voltaremos com mais grandes informações sobre dor num próximo episódio. Tchau!